AudioJungle. Então, vou repetir Hebreus 12, 1, 2 e 3. Enquanto vocês abrem aí a passagem, vou relembrar que nós estamos a falar de uma série sobre a ativação, não é? Sobre nós encararmos a mudança na nossa vida, encararmos a transformação na nossa vida. E porquê que isso é tão importante? Primeiro, pela fase que estamos a passar, o momento em que nós estamos a viver, a importância que existe em nós podermos encarar um novo desafio na nossa vida, e também porque nós acreditamos como igreja, não é? Que servimos a Jesus, que Deus tem sempre novos desafios e novas coisas preparadas para nós. Muitas vezes o crescimento do cristão, ele acontece no meio das tribulações e das necessidades, não é? Muitas vezes abrem-se oportunidades que nós devemos nos preparar para poder preencher aquela oportunidade da forma que o Senhor deseja. Porque nós já sabemos, e é muito claro, desde o início desta série nós falamos, o chamado, o propósito de Deus é muito claro. Ele é o ide e pregai a toda a criatura a palavra, o Evangelho. E dessa forma vocês vão também discipulá-las e vocês vão batizá-las. Ou seja, o pregar é algo que requer conhecimento, mas o discipular é algo que requer atenção e dedicação, não é? Então nós temos que nos preparar espiritualmente, temos que nos preparar emocionalmente, temos que nos preparar mentalmente, temos que nos preparar a nível de educação, de conhecimento da palavra de Deus, para que quando as adversidades vierem, quando nós estivermos a cumprir o nosso chamado e aquilo que o Senhor propôs em nosso coração, os sonhos de Deus para a nossa vida, nós estejamos preparados para não ceder à tentação, não ceder ao erro e não cair nesse chamado. Amém? Porque nós sabemos que há muitas pessoas que foram chamadas, não é? Muitas pessoas são chamadas, mas pouquíssimas, elas vão chegar até o fim de poder cumprir o desejo do Senhor para a vida delas aqui na Terra. Então, existe o conceito de eu ser salvo e é maravilhoso e todos precisam entender essa verdade e aceitar a salvação em Jesus Cristo, transformar a sua vida, mas existe um conceito mais profundo que esse, que é exatamente isso que estamos a trabalhar. É o conceito é o conceito de entendermos que existe um chamado aqui na Terra e aqui no mundo. Ou seja, vai além de gostar ou não gostar do inferno, vai além, claro que ninguém gosta do inferno, não é? Mas vai além de querer só ir para o céu. Ir para o céu é uma consequência de quem está no céu. Entendes isso? Se Jesus está no céu, eu quero ir para o céu. Mas se Jesus está aqui comigo, eu também quero estar com Ele. O que importa é o relacionamento. Então nós temos que ir mais profundos a um nível de relacionamento, a um nível em que não é muito importante o dia em que eu morra e eu fico ansioso à espera que isso aconteça. Não, é importante porque eu já posso ter um relacionamento diferenciado com Jesus. Claro que não é tão incrível quanto no céu vai ser, claro, mas eu posso ter experiências sobrenaturais, completamente fora daquilo que o ser humano está à espera, com Jesus aqui mesmo, agora, no meu tempo de vida, amém? E eu posso também influenciar outras pessoas e levar essa verdade e essas experiências para outras pessoas. Amém. Deus usa pessoas
para fazer com que o reino dele seja cada vez mais visto, visível, através de curas, milagres. E essas pessoas que são encarregues de levar o milagre, a cura do Senhor para alguém que precisa, operação de maravilhas, não é? Através de várias áreas diferentes, áreas sociais, a área de cura, como eu já disse, a área de libertação, a área do louvor. Essas pessoas, elas têm que sacrificar muito delas próprias, elas têm que deixar muito delas próprias, elas têm que muitas vezes esquecer muitas das conquistas que são consideradas pela sociedade, conquistas corretas, elas têm que esquecer muito e deixar muito de lado certas coisas, às vezes até sacrificar um pouco do tempo familiar, investindo em outras pessoas, investindo em outras vidas, entendes? Então essas pessoas realmente pagaram um preço que muitos não estão dispostos a pagar. Aqueles que são mais usados em cura, em libertação, aquelas pessoas que são poderosamente usadas na pregação da palavra, a gente só olha para o resultado, e isso tem muito a ver com o que eu vou falar hoje, mas nós olhamos muito para o resultado que elas fizeram, só que nem 1% das pessoas questionam-se qual foi o nível de sacrifício, qual foi o nível de preço que essas pessoas tiveram que pagar. Quando nós olhamos para grandes pregadores e teólogos da fé, homens e mulheres que deixaram a sua vida por Cristo, nós olhamos para o resultado final, como é que ele prega, ou como é que ele canta bem, ou a música que ele fez, como é que aquela música alcançou tanta gente, ou como é que aquela pregação alcançou tantas pessoas, ou como é que aquele livro alcançou tantas pessoas, mas nós não perguntamos qual foi o processo que aquela pessoa teve e levou para chegar até ali, qual foram os anos de preparação, qual foram os 40 anos de preparação, quais foram os meses de estar separado, sem ser visto, sem ser reconhecido por ninguém, às vezes mal compreendido, às vezes esquecido, deixado de lado até pela sua própria família, mas sabendo que há um sonho e há um chamado que realmente faz a diferença na vida daquela pessoa. E quem aceita esse sonho, e quem luta por esse sonho, quem tem coragem de lutar por esse sonho, também no fim deve perseverar. Então nós aprendemos sobre o sonho, a importância que é sonhar, a importância que é entendermos quando Deus nos chama, quando Ele coloca em nossa vida um chamado, algo diferente, é o encontrar o propósito da nossa vida, é encontrar aquilo para o qual nós fomos feitos. Entende? Nós fomos feitos para adorar e glorificar ao nosso Deus, mas de formas diferentes que o meu vizinho, que o meu irmão, até que a minha esposa, até que a minha mãe, são formas diferentes que o Senhor escolheu para podermos alcançar e para podermos ser realizados também, querido, porque a realização também é importante. É com Jesus que temos realização, e quanto mais próximo deles, mais claro fica a nossa vida e o nosso chamado e o nosso propósito aqui nesta terra. Amém? O sonho é muito importante. Muita gente anda a vaguear sem saber o que é que tem que fazer e sem saber qual é o seu propósito de vida, para onde é que Deus o chamou, para que área da sociedade, para que área da vida, para que área, qual é a profissão que eu tenho que ter para trazer o reino de Deus para onde eu vou, qual é o estudo que eu tenho que fazer para poder influenciar as pessoas através daquilo que eu sei. Entendes? Qual é a empresa que eu tenho que abrir, ou em qual empresa eu tenho que trabalhar para que o reino de Deus possa fazer a diferença onde eu estiver, para que eu possa alcançar vidas. A gente às vezes separa o sagrado do mundano, não é? A gente tem essa mania de separar, achando que há coisas divinas e há coisas que não. Achando que a gente pode desligar um botão e dizer, eu agora vou viver a minha vida humana. Então esse filme aqui, eu não vou honrar a Deus com este filme porque é a minha vida humana. Aí quando eu vou à igreja, aí já é a minha vida divina. Aí eu já penso nas coisas. E se eu te propuser que não existe diferença de chamado entre alguém que vive só para a obra e alguém que tem um trabalho normal secular, um trabalho normal aí fora. Se eu te disser que a vida com Cristo é para ser vivida em qualquer área, em qualquer momento em que tu estás, no teu trabalho, mas eu trabalho numa fábrica, e daí Deus chamou-te para trabalhar naquela fábrica neste momento em que tu estás, amém? E para fazer alguma coisa de importante que vai impactar vidas através do teu trabalho ali. A gente fica à espera da grande oportunidade, mas Deus está-nos a chamar para fazer a diferença no lugar onde nós estamos. Eu sou um grande crente nisso.
Eu acredito muito nisso, eu falo muito sobre isso porque eu acredito que a mudança não tem que começar quando as condições estiverem ótimas, porque nunca vão estar. A mudança tem que começar em qualquer momento em que nós estejamos. A partir do momento que nós entendamos que temos que chegar a algum lado, que nós não estamos satisfeitos com a forma que estamos a levar a nossa vida agora, é o momento ideal para mudar. É o momento ideal para tomar uma decisão. É o momento ideal para fazer alguma coisa sobre isso. Porque a gente deixa-nos chegar a certas situações da vida que talvez a gente até ache que seja tarde demais. Mas eu vou dizer uma coisa, para Deus nunca, nunca, nunca é tarde demais. Amém? Para Deus nunca é tarde. Então, o teu sonho, o sonho de Deus para a tua vida, a realização e o plano de Deus para a tua vida, a Bíblia diz que o homem faz planos, o homem faz sonhos, o homem tenta realizar, mas no final, a última palavra é de Deus. Amém. Mas nós também sabemos que o plano de Deus é superior e melhor para nós próprios do que nós. Porque o nosso plano supostamente tenta encontrar a felicidade. O plano de Deus é um plano de felicidade. Não há erro. Amém? E Deus guia-nos por esta vida, Deus guia-nos por esse momento para nós sermos realizados em todas as áreas. Não quer dizer que eu quando chego do trabalho é que vou ser feliz. Eu quando chego do trabalho é que eu vou estar bem. Não. É suposto tu viveres uma vida cristã quando estás no teu quarto, quando estás na tua sala, quando estás a tomar banho, quando estás no teu trabalho, quando estás a conversar com um amigo, quando tu vais sair para o cinema, quando tu vais ao café, quando tu vais estar com a tua mãe, com o teu pai, com o teu namorado, com a tua namorada, com o teu esposo, com a tua esposa. Tu és cristão em todo momento. Tu não estás a ser, tu não és um ator, entendes? Nós não somos atores para fingir alguma coisa. Nós somos, e o ser é um estado constante de existência. O ser é ser. Amém? Então, sonhar significa que nós vemos uma vida completa com Deus. Amém? Todos nós sabemos que vamos para o céu quando morremos. Se nós realmente vivemos esta vida confiando e entregando a nossa vida em Jesus, não é? Mas e aqui? E esses anos que estamos aqui, será que a gente vai andar a penar, a achar, meu Deus, porquê isto, porquê aquilo, Senhor, quando é que tu vens? Não, querido, viva agora. Vive o reino de Deus agora. Faz a vontade de Deus agora. Jesus não te levou para o céu quando tu aceitaste Ele por um motivo. Porque senão Ele pegava em ti e te levava para o céu num instante. Tu ficavas lá. Estava resolvido. Mas não é assim, pois não? Tu tens um tempo aqui nesta terra e tu tens de gerar frutos. Amém? A coragem é muito importante para nós pegarmos nesse conceito de fazer e fazer realmente. Pegarmos nessas ideias que nós temos escritas no papel, naquele sonho que Deus está-nos a dar, que nos faz sorrir. Sabes, quando tu sonhas com Deus e tu sorris e tu achas bom e tu achas feliz e tu imaginas alguma coisa, eu vou-te dizer uma coisa, é preciso muita coragem para tomar essa decisão. Nós aprendemos ali com Caleb, a coragem que Caleb teve em dizer ao povo de Israel que aquela terra que eles tinham espiado era uma boa terra. Amém? Apesar dos gigantes, apesar das dificuldades, apesar das cidades, apesar dos reis, era uma boa terra. Porque aquela terra era a terra que o Senhor prometeu e era uma terra de leite e mel. Era uma terra abundante. E o povo ficou com medo, porque havia uns outros que incentivaram o medo, dizendo o contrário. Não, é uma terra de gigantes. Lá tem coisas boas, mas nós nunca vamos conseguir vencer. Não é? Ou seja, houveram o corajoso e houveram os covardes. E, muito importante, os covardes conseguiram influenciar a nação. Ao ponto, talvez, de eles pensarem, a gente andou 40 anos no deserto, mas se calhar é bom a gente continuar no deserto. Imagina isto, querido. Muitos de nós estamos a pensar de evoluir, de passar para o passo seguinte, de viver o plano de Deus para a nossa vida e estamos sempre a queixar da nossa situação atual. Entendes isso? Estamos sempre a queixar da nossa situação atual, porque eu estou assim, porque eu sou assim, porque eu não fiz isto, porque eu não fiz aquilo, mas ao mesmo tempo, a mente do ser humano é uma coisa muito engraçada. Ao mesmo tempo, nós não temos coragem suficiente de mudar a situação em que estamos, porque nós temos medo que, apesar do lugar onde estamos ser difícil, é um lugar confortável. É uma zona de conforto. E temos medo de ficar pior.
Eu vou dizer uma coisa, só vai ficar pior se tu fores sem Deus. Porque se tu fores para onde Deus mandar, para onde Ele apontar, se tu falares o que Ele quer, se tu olhares para onde Ele quer, se tu tocares onde Ele quer, tu vais ser bem-sucedido. Porque não é por ti, tu não és o centro disto. É sobre Deus, é sobre Jesus, é sobre a sua honra, é sobre a sua glória e é sobre o seu reino. Tu és um servo nas mãos dele. Ele ama-te, mas tu tens que cumprir um propósito maior. E eu vou-te garantir, quando tu cumprires esse propósito, tu vais ser feliz. Amém? Então o primeiro passo é ousa sonhar. Ousa sonhar. Repete só comigo aqui. Eu ouso sonhar. Põe a mão no teu coração e diz, eu ouso sonhar. O segundo passo é, seja corajoso. Coloca a mão no teu coração e diz, eu sou corajoso. Eu sou corajoso. Amém? Começa a declarar essa verdade na tua vida. Começa a declarar essa verdade na tua vida. Começa a declarar aquilo que a nossa boca está cheia, é porque o nosso coração está cheio. Mas começa a dizer coisas, se calhar tu tens medo que vão contra aquilo que está no teu coração, talvez tu vais começar a acreditar mais nessas verdades, porque são verdades bíblicas. E o que sai da nossa boca tem muito poder, querido, tem muita força. É muito importante as palavras que tu dizes. Por isso é que é muito importante uma mãe falar as coisas certas para um filho, um pai falar as coisas certas para os filhos, um marido dizer as coisas corretas para a sua esposa, porque a palavra, aquilo que sai da nossa boca, a palavra de Deus diz que a língua, ela é muito afiada, ela pode destruir. Entendes isso? A língua pode destruir. Então é muito importante as palavras, assim como aquilo que eu digo aos outros é importante, e a maioria das pessoas tem noção disso, que eu não devo xingar, eu não devo tratar mal as pessoas, eu devo incentivá-las, eu devo amá-las, eu devo falar coisas boas, e nós sabemos disso. E agora eu quero trazer para um nível pessoal. Quais são as tuas palavras sobre ti próprio? Quais são as tuas palavras sobre ti próprio? Começa a declarar verdades do Senhor para a tua vida. Essas mentiras, eu não consigo, eu não tenho capacidade, eu não vou, já tentei, eu não vou sair disto. Isto para mim é um estado que eu não vou conseguir sair. São mentiras do inimigo que estão a ser implantadas na tua mente. E quando nós acreditamos nas mentiras do inimigo, nós não vivemos as verdades do Senhor. E o nosso chamado e a nossa vida com Deus fica estagnada. E a gente fica à espera que o Senhor volte. Infelizes, sem conseguir ter motivação nenhuma para nada, e a gente vê cristãos com distúrbios de ansiedade, com depressão. Eu quero dizer-te uma coisa, acredita na verdade bíblica, acredita na verdade do Senhor para ti, acredita em princípios verdadeiros, de que tu és amado, de que tu sim eras um pecador, não merecias estar com Deus, mas tu és amado e o Senhor morreu por ti, e tu queres aceitá-lo, e tu aceitas e tu queres mudar de vida. E acredita também que Deus tem planos para ti. Acredita também que Ele tem sonhos para a tua vida. Acredita que tu és corajoso para cumprir estes sonhos. Se for preciso, chega ao ponto de todos os dias de manhã, quando tu acordares, vais ao teu espelho e dizes essas verdades para ti. Tu dizes, eu sou sonhador, eu sonho com Deus. Deus tem sonhos para a minha vida e eu vou cumpri-los. Eu sou corajoso para cumprir estes sonhos. Se for preciso tu acreditares nessa verdade e começares a agir em concordância, faz isso. Mas, por favor, não aceites mais mentiras do diabo para a tua vida. Amém? Não aceites. Então, nós sabemos que é preciso muita coragem de sair do papel para passar para a ação, não é? O que é que nós fazemos quando nós então começamos a fazer? Estamos nessa jornada de fazer a vontade de Deus, de viver os planos de Deus para a nossa vida, não é? Começamos essa jornada. Assim como o povo de Israel, ele saiu ali do Egito e eles começou a atacar. Começou a ir, foi atacar Jericó, foi atrás dos outros, de conquistar as terras que eram prometidas por Deus. O que fazer quando isso acontece, não é? O que fazer quando nós já demos o primeiro passo em coragem? Lá em Hebreus 12, do 1 ao 3, diz: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha. Olha isto, de tudo o que nos atrapalha. E do pecado que nos envolve, e corramos. Olha o verbo usado. Corramos, vamos correr com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos
em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Amém? Então, a nossa motivação é olhar para Jesus. Como é que ele suportou as tentações, como é que ele suportou a perseguição, e depois de ter suportado a própria cruz, não é? Desprezou a vergonha e assentou-se à direita no trono de Deus. Então, nós devemos olhar sempre para Jesus como o nosso exemplo. Amém? O que é que nós fazemos então, quando nós estamos numa jornada de transformação e o resultado final parece tão distante? Parece que nós estamos naquela luta, parece que todos os dias é luta, não é? Parece que eu levanto, a cada dia tenho que matar um leão para poder vencer, não é? A cada dia eu tenho que fazer algo humanamente impossível para poder vencer. E nós questionamos, até quando, Deus? Até quando, Senhor? Eu sonhei, o sonho está aqui, o sonho está à minha frente, eu imaginei, tu já confirmaste, falaste comigo na tua palavra, falaste comigo através de pessoas, eu sei que isto é o que tu queres, mas Deus, eu começo a questionar. Eu começo a questionar porque eu estou sempre a fazer, estou sempre a lutar, mas o desânimo vem porque as coisas são muito difíceis. Eu derrubo um Golias por dia, Deus. Porquê? O que é que está a acontecer? Quando é que vem o respirar? Quando é que vem o fôlego? Quando é que me vem o refrigério das águas vivas? Deus, ajuda-me. E nós muitas vezes questionamos, sabendo que estamos a fazer o certo, sabendo que estamos no caminho certo. Essa é uma pergunta que é muito difícil ter resposta. Amém? Por isso é que há uma chave, a resposta para os momentos difíceis, quando estamos no caminho certo, quando estamos a fazer o que é certo. E deixem-me só separar aqui. Este princípio só serve para quem já teve confirmação do seu sonho e começou a colocá-lo em prática, ok? Isto não serve para quem está completamente perdido e não serve para quem está a fazer o que é errado. Então eu quero que tu entendas que isto são passos e nós não podemos tomar o terceiro passo sem tomar o primeiro, amém? Então é necessário que nós entendamos que temos que estar no caminho certo para que nós possamos viver esta terceira verdade que eu estou aqui a passar por vocês com tanto amor. Esta terceira verdade chama-se ousa perseverar. Amém? Ousa perseverar. Amém. Ousa sonhar. Ousa ser corajoso. E o terceiro ponto é ousa perseverar. Porquê? Porque a perseverança é muito importante para quem está num processo de transformação. Às vezes a distância entre o sonho e a realidade parece desfazer as esperanças de muitos. Muita gente, como diz aquela frase muito conhecida, morre na praia porque realmente tem uma grande empreitada à sua frente, tem um nível de dificuldade muito alto, propõe-se a fazer algo muito difícil e à medida que começa a fazer, entende as dificuldades que aquilo pressupõe e diz assim, meu Deus, eu sei que do outro lado deste mar há algo melhor, mas eu no mar estou aqui a sofrer tanto, eu prefiro estar naquela praia, naquela areia, que não tem lá nada, mas eu pelo menos não estou a sofrer como está aqui. E muita gente para na praia ainda, não é? Dá as primeiras braçadas e depois cansa-se e fica desmotivado e acha que já não tem mais solução, não é? Muitas pessoas também vão iludidas para as empreitadas que têm. Jesus nunca iludiu ninguém. Nós temos que entender isso. Jesus nunca iludiu ninguém. Jesus nunca disse que ia ser fácil. Jesus nunca disse que nós íamos prosperar do dia para a noite. Jesus nunca prometeu riquezas quando alguém viesse para o reino dele. Jesus nunca disse compra isto e vais ter isto. Jesus nunca disse investe este dinheiro e vais ter aquilo. Jesus disse e prometeu-nos isto. Vamos ter dificuldades. Isso ele prometeu. Mas ele também prometeu que estaria connosco. Então é necessário gerir também as nossas expectativas quando nós entramos numa empreitada de transformação.
Porque transformar é muito difícil. É preciso primeiro demolir o que havia antes e construir algo em cima disso. E demolir custa, dói, é difícil. Amém? Amém. O sonho, ele dá início à vontade. A coragem, ela empurra a ideia para a ação. E ela ignora muitas vezes as críticas e as barreiras que existam numa fase inicial. Mas nós só conseguimos chegar até o fim dessa carreira com perseverança. Não existe outra qualidade que nos faça chegar até o fim. Amém? A coragem é importante, claro, para começar e por alguns momentos. Mas a perseverança, ela é o que vai nos manter, porque a perseverança é a grande chave para nós vivermos uma vida completamente na vontade do Senhor. Tu se calhar ouves muito pouco isso, mas a perseverança é a grande chave para uma obediência correta ao Senhor. Amém? E para uma vida certa, vivendo os propósitos do Senhor. O primeiro conceito que eu te quero trazer aqui sobre a perseverança é: a perseverança prova que não foi em vão. Amém? A perseverança prova que não foi em vão. Ainda vindo a este conceito aqui, de que muita gente morre na praia porque quer mudar de vida, quer transformar, tem um chamado, tem um sonho. Deus chamou-a para coisas incríveis. Amém. Glória a Deus. Mas começam, veem que é muito difícil e param. Eu vou-te fazer essa pergunta. Tu achas que consegues honrar a Deus quando tu desistes de um chamado que Ele tem para ti? Achas mesmo que estás a honrar a Deus? Achas mesmo? O facto de tu voltares para Deus e dizer: Deus, foi muito difícil, sendo que Deus é conhecedor de tudo que existe e Ele não te iria dar uma empreitada que tu não pudesses cumprir? Tu achas mesmo que isso honra a Deus? Eu acho que não. Eu acho que é uma afronta ao nosso Deus. O fato de nós pegarmos numa coisa que Ele tem para nós fazermos e dizermos: eu sou fraco demais, eu não consigo. E o Senhor vai nos fazer esta pergunta: quem é que vai contigo? Quem é que está contigo? Quem é que vai contigo? Responde-me só isso. Se eu sou quem eu sou, quem é que vai contigo? Moisés fez essa mesma colocação ao Senhor: Deus, eu não vou conseguir libertar aqueles milhões de pessoas que já até esqueceram da cultura que eles têm que ter, já até esqueceram de ti. Eu sou gago, eu não sei falar direito, o que é que eu vou fazer? E Deus simplesmente disse: o eu sou quem eu sou vai contigo, é a única coisa que tu precisas. E tu vais na cara do homem mais poderoso do mundo, que é o faraó naquela época, e tu vais dizer: deixa o meu povo ir. Um povo escravo. Então, eu vou te dizer uma coisa: se Deus fez isso com Moisés, se Deus fez isso, e eu posso enumerar todos aqui, Deus também pode fazer contigo. Deus também pode fazer na tua vida. Então houve uma coisa: a perseverança, ela prova que não foi em vão. Eu quero que tu proves que não foi em vão. Quando o Senhor entregou aquela palavra para ti, quando Deus usou alguém para te dizer como é que Ele te ia usar, não foi em vão os momentos que tu passaste em claro a orar, a chorar, a perguntar a Deus o que é que tu tinhas de fazer. Não foi em vão quando o Senhor colocou esse casamento na tua mão, quando tu tanto pediste por esse casamento e agora tu estás a lutar e está a ser difícil. Não foi em vão quando o Senhor prometeu que te ia dar filhos e agora estás a ter dificuldades com os teus filhos. Não foi em vão. Tu tens que provar que não foi em vão aquilo que o Senhor colocou na tua mão. Porque se Ele coloca algo na nossa mão, querido, se Ele coloca algo na nossa mão, nós temos que provar que a escolha foi a melhor. Nós temos que provar a nós mesmos e ao mundo que aquilo que o Senhor faz é bom e é agradável e a vontade dEle é a melhor. Então, persevera, por favor. Por favor. Filipenses 3, do 13 ao 14. A gente vai abrir aqui algumas. Filipenses 3, do 13 ao 14. E eu entusiasmo e eu desenvolvo demasiado o tema, não é? Faltam 10 minutos para as 10 e eu ainda estou no primeiro ponto. Mas, ó, Filipenses 3, do 13 ao 14. Diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prémio chamado celestial
o prémio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Paulo sabia da importância que era deixar as barreiras, deixar o peso para trás e correr. Quem corre não pode correr com pesos em cima. A roupa de um corredor, ela tem que ser uma roupa super leve. Já viste nas Olimpíadas o que é que os corredores usam? Usam aquele calçãozinho pequenino, não é? Dependendo do tipo de corrida que for. E usam uma t-shirt. Aquilo deve pesar, sei lá, 100 gramas aquela roupa dele. E os sapatos também são super leves. Porquê? Porque é impossível correr efetivamente, é impossível correr sem me cansar quando eu tenho um monte de coisas em cima de mim. Um monte de coisas que não era suposto eu ter. Então, é preciso esquecer muita coisa e deixar muita coisa para trás. E muita gente não vai entender quando nós deixamos algumas coisas para trás, mas não faz mal, porque nós estamos numa corrida. E essa corrida, ela tem um objetivo. Amém? Segundo ponto, a perseverança é o resultado das tribulações bem aproveitadas. E eu quero provar que isso é verdade. Tu perguntas, perseverança é resultado das provações bem aproveitadas? Então, vamos ver isso. Romanos 5, 3 ao 5. Vamos abrir lá juntos. Romanos 5, 3 ao 5. Romanos 5, do 3 ao 5. E eu vou lendo já, tá bem? Para a gente não perder tempo. Diz assim, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, ou seja, dificuldades. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Olha para isto. Sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Glória a Deus. Existe aqui um efeito acumulativo e de resultados. A partir do momento que eu experiencio na pele as tribulações e as dificuldades. Então, a perseverança, ela só chega na nossa vida quando nós sabemos olhar corretamente para as tribulações que nós temos e que não conseguimos fugir. Tribulações físicas, emocionais, de emprego, financeiras, seja o que for. Nós podemos olhar para essas tribulações encarando que é um mundo injusto à nossa volta, a tentar derrubar-nos e a tentar fazer e que não vale a pena tentar porque o crente é feito para sofrer. Ou nós podemos olhar para essas tribulações que aparecem e ganhar aquilo que se chama a perseverança, entendendo que a cada tribulação eu aprendo a ser mais parecido com Cristo. E a cada dificuldade eu aprendo com aquele que passou por todas as dificuldades. E a cada perseguição eu aprendo com aquele que foi o mais perseguido. E a cada golpe eu aprendo com aquele que foi açoitado milhares de vezes. E a cada momento em que eu penso em desistir, eu lembro-me daquele Deus que estava no jardim do Getsêmani a suar sangue e a dizer ao Senhor Deus, se for possível, afasta de mim esse cálice. No entanto, seja feita a tua vontade. A cada dificuldade que eu enfrento na minha família, eu lembro-me do meu Jesus que amou até o fim os seus irmãos e que fez tudo por aqueles que ele chama de irmãos e que ama. Eu lembro-me do meu Deus e eu fico mais parecido com ele a cada momento que eu passo uma dificuldade, se eu olhar para essa dificuldade com o olhar que ele deseja de mim. Então é muito importante a forma como nós olhamos. Como eu disse muitas vezes, o foco que nós temos. Qual é o teu foco? Para onde é que tu estás a olhar quando a dificuldade vem? Será que tu estás a entender que isso é um aprendizado para tu seres forjado e teres um caráter aprovado diante de Deus, como Paulo diz aqui? A perseverança, ela gera um caráter aprovado. Porque é necessário que o nosso caráter seja transformado. Nós temos muitas mazelas, querido. Nós temos muitos problemas que precisam ser tratados. E muitos deles são tratados quando nós vemos cara a cara com o inimigo, quando nós nos vemos cara a cara com a dificuldade, com a perseguição. E nesse momento nós conseguimos entender o que é que Jesus pretende de nós e nós começamos a ser aprovados diante de Deus cada vez mais. Então a perseguição, quando olham para ti, quando falam mal para ti, quando te tratam mal, houve uma coisa, tu estás a ser transformado através dessa perseguição
Tu estás a ser transformado através desse problema e o Senhor está a preparar galardões ainda maiores para ti e Deus está a preparar bênçãos ainda maiores para ti, para que tu possas entender que um servo só é forjado através do fogo. Um servo só é forjado através do fogo e o fogo é difícil, mas é necessário. Amém? Então diz assim comigo: é necessário que eu passe por tribulações. Diz assim comigo: é necessário que eu passe por tribulações. Porque nós temos que entender, gente, que isto não é, como se diz no Brasil, a vida não é Nutella. Entendes? A vida não é chocolatinho bom, maravilha, tudo bom. A vida tem muitos momentos muito difíceis e nós temos que aceitar essa verdade, mas nós também temos que aceitar a verdade que os momentos difíceis não são feitos, quando olhamos para eles da forma certa, para nos derrubar e para nos tirar completamente a felicidade. Os momentos difíceis são feitos para nós sairmos deles ainda mais fortes e ainda mais perseverantes no Senhor, tendo um caráter aprovado. Tiago 1, 2 ao 4. Eu estou a tentar acelerar, tá bem, gente? Tiago 1, 2 ao 4 diz: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Aqui já muda um pouquinho o conceito de as dificuldades produzem perseverança. Aqui já diz que a prova da tua fé produz perseverança, mas também é através das dificuldades. E a perseverança deve ter a ação completa. Olha que interessante. Ação completa. A fim de que vocês sejam maduros. Ouve isto? Maduros e íntegros. Já conheceste alguém que não é maduro emocionalmente, não tem inteligência emocional? Parece uma criança com 40 anos. Já conheceste alguma criança com 40 anos? Ou com 50? Eu já conheci várias. Verdade. Nós temos que caminhar a nossa vida cristã chegando a um ponto de maturidade, gente. Maduro é o fruto. E nós devemos gerar fruto do Espírito. E se nós formos olhar aos frutos do Espírito, nós vamos ver que nenhum deles parece uma criança birrenta. Então nós temos que entender que é necessário passar pela dificuldade a ponto de que nós sejamos maduros e íntegros e continuando, sem que falte a vocês alguma coisa. Amém? É o 4. O terceiro conceito é: a perseverança não busca resultados. A perseverança busca frutos. A pastora Nemida está ali em cima a estudar, disse amém. A perseverança busca frutos. Eu vou dar a diferença. Resultados é o produto final. Resultado é aquilo que eu produzo. Tem a ver com o que eu produzo, tem a ver com o que eu externo, tem a ver com o produto final, sem saber qual foi o processo para atingir aquilo. Entendes? Isso é um resultado. Deus não está interessado em resultados. Deus está muito mais interessado em frutos, porque frutos eles são o culminar de processos muito importantes. O fruto não é um resultado. O fruto tem a ver com transformação. Enquanto o resultado tem a ver com aquilo que tu conquistaste, o fruto tem a ver com aquilo que tu te tornaste. Então é muito importante que nós entendamos que o processo de transformação da nossa vida é o que importa. E no fim que nós possamos gerar frutos, mas que entendamos que o fruto ele faz parte do que nós somos. Porque se eu passar por um processo de transformação e gerar um resultado simplesmente estético para que os outros possam ver, mas aqui dentro eu ainda sou a mesma coisa de antes, meu amigo, não interessa para nada. Nada. Não interessa eu mudar o meu exterior, sendo que por dentro eu sou a mesma coisa. Mas eu pego-te um exemplo, as pessoas que passam por transformações corporais.
elas passam por uma transformação externa, mas elas todas, depois daquela transformação externa, elas dizem: a transformação externa também me ajudou a transformar-me internamente. Eu tornei-me uma pessoa diferente através desse meu esforço externo para ser alguma coisa diferente. Entendes isso? Então tem a ver com forjar caráter e tem a ver com te tornares uma versão melhor de ti próprio e talvez uma versão totalmente diferente de ti próprio, que seja muito mais parecida com Cristo do que com uma versão melhorada de ti próprio. Glória a Deus. Então é muito importante tu e eu entendermos que o fruto deve ser a medida de qualidade de um cristão. Quem vai medir esse fruto é o nosso Deus. Qual é a qualidade? E ele tem que ser bonito por fora, ele tem que brilhar e ter todas as qualidades por fora, mas houve uma coisa. Sabes qual é a coisa mais importante de um fruto? É o sabor. É o sabor. E eu digo-te uma coisa, há muita gente que está a gerar coisas bonitas por fora, mas por dentro ainda estão podres. Como Jesus disse aos fariseus, vocês são como os sepulcros caiados. Por fora estão muito bonitos, maravilhosos, mas por dentro, o que acontece com o sepulcro? Está podre. Podre. Então eu quero que tu entendas que o nosso mundo interior tem e deve ser transformado para que nós possamos vivenciar e experienciar uma transformação completa em Deus. Deus não está muito preocupado com esse resultado que tu achas que tens que gerar. Ele está preocupado com aquilo que tu te vais tornar. Verdade. Porque Ele sabe que uma pessoa transformada transforma outras vidas. Ele sabe que uma pessoa que tem a mente diferente, ela vai conseguir muito mais eficazmente transformar a mente de outras pessoas através do seu testemunho e não só de palavras vãs que saem da sua boca. Gálatas 6:9. Estou quase a acabar. Gálatas 6:9. Eu quero comprovar isso que nós estamos a ler, porque eu não quero que sejam palavras minhas, eu quero que venham da palavra de Deus. Diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Não nos cansemos de fazer o bem. No tempo próprio, o quê? Qual é o verbo usado? Colheremos. Como se colhe um fruto. Condição, se não desanimarmos. É uma condição muito importante. Verdade. E o último ponto é: Jesus está mais interessado em andar conosco pela adversidade do que colocar-nos em uma vitória sem crescimento. Verdade. A gente fica à espera, não é? Deus, está tão difícil aqui, está tão complicado, eu estou à espera que tu me coloques no lugar. E a gente canta muito sobre a vitória, não é? Como é que vai ser a minha vitória? Como é que vai ser o momento em que eu estiver lá? Aqueles que zombaram de mim vão conhecer a vingança do meu Deus. Desculpem. E muitas vezes nós caímos nesse erro, primeiro porque é uma coisa muito grave dizer isso, mas também que nós estamos sempre à espera de um resultado final, e lá está outra vez, não nos preocupamos com em quem é que nós nos estamos a tornar. Verdade. Quem é que nós estamos a tornar? Eu tenho uma pergunta muito fácil para te fazer, muito simples. Tu és crente há quanto tempo? 1 mês, 2, 3, 4, 5? Há quanto tempo é que tu sentiste que és uma pessoa diferente? 10 anos, 20, 30? Eu vou-te perguntar, há 1 ano atrás, sei lá, vamos 2 anos. Nos últimos 2 anos, tu sentiste que és uma pessoa diferente, que evoluíste, que estás mais parecida com Cristo ou não? Uma pergunta muito simples, porque se a questão é todos nós evoluímos nesta jornada, eu vou-te perguntar, nos últimos 2 anos, 2 anos, gente, são 600, 700 e tais dias, tu realmente evoluíste como filho de Deus, e evoluir como filho de Deus é evoluir em tudo na nossa vida, amém? Tu estás mais próximo daquilo que o Senhor te chamou para fazer, ou estás a fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer, que é mais importante? Ou ainda estás perdido? Ou o teu caráter ainda está cheio de problemas e cheio de falhas, e as coisas que estavas a lutar antes, ainda estás a lutar contra elas agora? E as palavras ridículas que dizias antes, ainda dizes agora?
Qual é o teu nível de crescimento? A gente gosta de falar, mas e o fruto? Onde é que está? Faz essa pergunta para ti próprio. Verdade. Marcos 13:13. Marcos 13:13 diz assim: todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém. Este conceito é um conceito que não pode ser mudado. E eu vou te dizer uma coisa: aproveita o processo, aprende com o processo, Glória ama a o Deus. processo, adora o processo. Amém? Eu posso vos dizer, eu estou num processo de tentativa de perder peso neste momento. Eu estou nesse processo. Mas eu posso muito bem tentar olhar para o resultado. Quando é que eu vou chegar lá? Está a ser difícil, dia após dia. Quando é que eu vou chegar lá? Está a ser difícil, vai ser difícil, está a ser difícil. Quantos meses? Quando é que vai ser? Não é? Se eu daqui a um mês não estiver muito bem, meu Deus, eu vou desistir. Essa é a mentalidade errada com que eu ando para isto, com que eu olho para isto. Porque eu tenho que entender que eu tenho que gostar. Gente, eu para perder peso de uma forma saudável, e isso serve para vocês também, para todos nós, eu tenho que gostar de comer coisas saudáveis. Verdade. Eu tenho que gostar de confeccionar alimentos saudáveis. Entende isto? Eu tenho que gostar de caminhar, de fazer exercício. Eu tenho que escolher um exercício que eu gosto de fazer, mas eu tenho que gostar de fazer esse exercício. Porque senão, eu entro numa dualidade de perfeccionismo e não faço nada. Tem que ser tudo perfeito, mas eu acabo por não fazer nada. Eu tenho que entender que eu tenho que gostar desse processo, eu tenho que gostar desse processo, eu tenho que me apaixonar pelo processo de fazer algo e o processo torna-se ainda mais importante do que o resultado. Entende isto, querido? Entende? Entende? Oh, Deus. Muita gente começa a estudar para ser alguma coisa, mas se aquilo realmente for o que ela ama, ela vai continuar a estudar aquilo para o resto da vida. Porque ela ama o processo de aprender. E assim a gente também transfere essa mentalidade para a nossa vida cristã. Oh Deus, mas e a minha vitória? Oh Deus, mas e o que tu prometeste? Estou à espera ainda. Estou a fazer o que é certo, mas não tenho resultado. E o Senhor te pergunta: estás a ter alegria no que estás a fazer? Porque o bom trabalhador trabalha com alegria. O bom trabalhador trabalha com alegria. A Bíblia está cheia disso. Trabalha, soa, mas soa com o teu suor com alegria. E tira prazer e orgulho no teu esforço. Então eu questiono-te, estás nesse processo e o que tu tens de fazer dia a dia, o acordar, o fazer alguma coisa para transformares a tua vida para a área que o Senhor te chamou, tu tens que gostar, tu tens de ter prazer em fazer isso, porque senão tu vais fazer durante 1 mês, 2, 3 e vais desistir depois, infelizmente, querido. E à medida que tu fizeres e gostares de fazer aquilo, tu vais ser transformado, porque tu vais incorporar aquilo na tua nova pessoa. Então, entende que há processos e os processos para darem certo, para gerarem frutos corretos, para nós nos tornarmos esse fruto correto, nós temos que entender que nesse processo temos que caminhar com Jesus. Nós temos que, houve uma coisa, nós temos que gostar de passar pelo vale, porque Jesus está no vale connosco. Aleluia. Nós temos que gostar estudar aquilo porque Jesus está connosco naquilo. Tem a ver com quem está connosco. A gente passa pelo deserto, tudo bem, se Jesus estiver connosco no deserto. Se Ele está comigo na adversidade, Ele também está comigo na vitória. Glória a Deus. Ele nunca me deixa nem me desampara. É mais importante eu tê-lo comigo do que eu estar em cima do topo do Everest sozinho. Entendes isso? Então, por favor, querido, chegar ao topo do Everest é uma coisa maravilhosa. Poucas pessoas conseguiram na vida.
Mas se tu perguntares àqueles homens que subiram, eles vão dizer: o que me transformou foi subir aquele monte até lá acima. O que me transformou completamente foi o meu processo de quase morrer a chegar até lá em cima. Glória a Deus. Entendes? Então, ser perseverante em nome de Jesus é o que eu tenho para dizer-te hoje. Amém?